Quando a gente tá fazendo ali eu faço live dos lançamentos e tal, né? Sempre chega o pessoal e pergunta e fala assim, cara, eu posso lançar meu satélite? Ou eu posso lançar o meu foguete, entendeu? Eu dou a resposta sim, cara. Vamos dizer assim, pelo que eu conheço lá de fora, né? Cara, se você tiver bilhões de dólares, tipo um Elon Musk, faz, cara. Só que você vai ter que ter muitos bilhões para poder queimar tudo isso e um dia dar certo, entendeu? Mas não é só isso, né? Não. Então explica pra gente. Se eu quiser lançar o cara que tá assistindo aqui fala, cara, eu quero lançar um satélite. O que ele tem que fazer? Beleza. Não, vamos fazer da parte burocrática primeiro. Da parte burocrática, depois a parte técnica, isso. Cara, primeiro de tudo, né, vai ter que ter um envolvimento, querendo ou não, com a parte do governo. Tem que ter. Tem que ter. Não tem como. Você não pode pegar uma placa aqui e falar assim, amanhã fecha o espaço aéreo aí porque eu tô subindo. Mas isso eu não entendo, e existe um porquê. Então vai lá. Porque a gente é cercado de milhares de corpos aí que estão flutuando ao redor da Terra. Não. Essa parte em órbitas diferentes, né? Então são satélites de comunicação, são satélites de verificação meteorológica, são tudo, né? Lixo de aplicações espacial, né? direto, inclusive lixo espacial da época do programa Apollo, programa Gemini, que ainda estão orbitando aí até hoje. E a Estação Espacial Internacional, que é habitada. Então, se você botar qualquer coisa no espaço, você está correndo o risco de colidir com algum desses corpos. Exatamente. Então, não é simplesmente assim, hoje eu quero botar um satélite no espaço. Tirando o fato de tirar do chão e levar até o espaço, vamos considerar que já está lá. Então, se eu levar e já botar lá no espaço, eu não simplesmente posso colocar, porque eu tenho que verificar se a rota em que eu vou colocar não vai ter nenhum problema de sincronismo de colisão com algum outro corpo ali. E isso no Brasil, quem te fala é a agência espacial. É o contato certo. O contato certo seria via agência espacial. Né? Existe um órgão mundial que é dentro da ONU que cuida disso. É ele que cuida dessas rotas e tal, ele sabe o que está cruzando por ali. Não posso te dizer que 100% passa por ali, porque existem satélites militares que eu não sei como funcionam. Certo. X-37, por esse exemplo. X-37, não sei como funciona nesse caso. Não sei se eles entram na mesma alçada. Né? Acaba sendo como se fosse um paralelo, assim, um MANAC cuidando do espaço aéreo. Ela tem as rotas de todos os aviões, então ela sabe que aquele avião em tal horário, em tal data, vai passar por ali. É como se fosse um órgão que cuida dessa mesma forma, fazendo uma analogia bem... Então, mas isso aí na ONU que você diz. Sim. Então eu não preciso do passar pelo governo. Não, é porque você tem que fazer por essa comunicação. Você não consegue ir direto para lá. Tem que passar por isso. Sim. Cria-se essa... Não vou dizer barreira, assim, um step a mais, né? Certo. Acaba sendo a necessidade. Certo. Então você já tem que avisar para o governo, por exemplo, governo, quero lançar meu satélite, assim, assado, dia tal, tem que ver aí o que está passando por cima. Está começando a ter, e até uma dessas startups que eu comentei, que a gente tem contato na Índia, é voltada para tratamento dos Space Rabbits. Que são detritos que vão ficando lá no espaço com o passar do tempo. E o conceito deles é justamente coletar esses Space Rabbits. Que a NASA, a própria ESA... você fala de limpar a órbita, isso, né? Eles monitoram esses Rabbits que estão lá para poder fazer a alocação de órbita para algum outro corpo que vai entrar, para não haver colisão e mesmo para poder manter a integridade da ISS. Então... por isso você precisa saber aonde você vai colocar. Então eles mantêm lá, é uma órbita polar, é uma órbita equatorial, se vai ter, qual é o teu ciclo de órbita, quanto é o tempo. Que é tudo calculado, para saber se não vai ter interferência de órbita com algum outro corpo. Entendi. Então essas informações são geridas por esse órgão. Então isso é a primeira coisa. Mas aí já passei pelo governo uma vez, né? Sim. Avisei lá. Aí veio a aprovação. Aí tá beleza. Aí se você tá tudo certo... E aí? Aí vem o go no go, né? Aí você põe no espaço. Entendi. Aí entra os outros dois parâmetros lá, que você tem que ter um local para você sair e muito dinheiro também envolvido. Ou muito dinheiro para você construir a sua Starbase aqui no Brasil, que é o que o Elon Musk está fazendo lá, né? Exatamente.
Ou se você não tiver, você teria que usar alguma instalação governamental, no caso. E o próprio Elon Musk sofre muito com essa regulamentação, com a FAA. Exatamente. Mas aí ele vai no Twitter, cara, e detona os caras. Ele vira e mexe, ele é impactado pela FAA lá, quando ele quer fazer algum lançamento lá de Boca Chica. Acabou de fazer, ué. Tanto que o SN20 ficou pro ano que vem, um pouco por causa do relatório ambiental, lá de impacto ambiental dos caras, entendeu? Porque... uma coisa é lançar, né? Vai cair no mar, vai cair outro, vai cair lá no Alasca, parece, entendeu? Tem que ter todo cuidado, não tem jeito. Tem que ter tudo isso, né? Mas então, assim, vamos dizer assim, a interferência seria nesse ponto só. O resto seria você ter a grana e o desafio tecnológico, né? E o desafio tecnológico. Só. Ou se você tiver, aí fica uma pergunta também. Se você tiver alguma, vamos dizer assim, parceria com o governo, isso te facilita lançar alguma coisa? Porque, por exemplo, o Brasil não tem lançador, veículo lançador. Não. Então você tem que procurar, você fez o seu satélite, eu fiz o meu satélite, está aqui. Eu vou procurar alguém para lançar. Quem que lança? Índia, China, Estados Unidos. Existem fora algumas as milharezinhas de empresazinhas que podem lançar, né? Existem algumas agências, por exemplo, se você tem um satélite hoje, você não pode chegar na porta da SpaceX e bater lá e falar, eu queria botar o meu satélite para lançar. Ah, não? Não funciona assim. Ah, então, aí que como que é? Você vai por intermédio de uma espécie, seria como se fosse uma agência de courier. Ele faz esse intermédio, ele loca o porão, loca a carga. Lógico, se você tem um satélite do tipo do Amazônia 1, que nem o INPE lançou... que é daqueles grandão. Aí você vai direto no lançador. Certo. Aí você tem o... Mas aí é governo, aí né? governo com governo. De governo para governo. Tá. Exatamente. Mas eu falo assim porque existem alguns satélites, por exemplo, a AT&T vira e mexe lança satélite de comunicação e ela entra nesse ponto. Ela não é governo, mas ela entra. Né? Não só a AT&T, como outras empresas... A Sirius XM, aquela do rádio, por exemplo. Isso. Ela passa por essa burocra aí. Não, ela vai direto pro lançador, porque o satélite dela é de grande dimensão. Geralmente eles vão para GEO. Né? GEO, para quem não entende, são as órbitas geoestacionárias. São geossíncronas, na verdade, né? Isso. Porque ela segue a velocidade de rotação da Terra. Então, para o observador na Terra, o satélite está parado. Ele segue. E essa órbita começa a partir de 30 mil quilômetros de distância do solo. Então são satélites de grandes dimensões. Aí você vai direto... Geralmente vai direto, porque a carga... Ele sozinho paga o frete, né? Então essas cargas menores... Pequeno, não. Aí você vai para uma espécie de uma agência. Existe uma possibilidade também de, por exemplo, com agências aqui no Brasil, também, né? Que é aquela famosa ir com carga... É como carona. Carona, é o termo certo. O ride share, lá. Daí a própria agência espacial também intermedia algum lançamento e tenta fazer, né, aquela política de boa vizinhança e isso acaba ajudando também desenvolvedores também a entregar. Ah, legal. Aquele lance do Electron lá, da Rocket Lab, que você pode entrar lá no site deles e book your launch. É assim mesmo ou não? Mais ou menos. O que acontece é que se você pagar a carga toda, você pega. Dinheiro está resolvido, né, cara? Com dinheiro você faz qualquer coisa. Se você for capaz de pegar a carga toda, aquele lançamento todo, você faz seu book your launch. Beleza, é fato. Agora, você não vai arcar que um lançamento desse sai na casa, eu não me lembro os valores, mas cai na casa de 3, 4 milhões. Né? 3, 4 milhões de dólares. Certo. Nem é tão caro não, né? Não. Para uma empresa gigante, não. Aí você freta lá e beleza. Agora, se você é um cara que tem um CubeSat pequeno, você vai ter que ter a disponibilidade de espaço. Ou seja, você pode entrar no seu Book Your Launch... E de voo. Mas ninguém vai te garantir que você vai cumprir aquela data. Porque vai depender do espaço. Geralmente, o tempo médio de espera para entrar nesse ciclo, para você conseguir... Se eu colocar para agendar hoje, seja no Falcon, seja no Electron, ou seja no Ariane da vida, vai em média 18 meses. 18 meses? É. Caramba! Vai 18 meses. Ou seja, se você bobear, a tua tecnologia já entra defasada. Isso é uma coisa que o pessoal não entende também. Exatamente. É muito ruim. Tudo demora, né, cara? Tudo demora. Não é que você entrou lá e... Não é um iFood, né, cara? Não é assim, né? Você tem que esperar para cumprir. Então, cara, e aí, aquilo que você planejou, daqui a 1 ano e meio, o que é, né, cara? Sucata. Dependendo da tecnologia. Já entrou com tecnologia defasada. Isso que é fogo, né? Aí você vai ter uma entrega tecnológica que não vai agregar.
Entendi. Aí vem aquela Mas mesma... aí eu falo assim, por exemplo, eu fui lá e bolei aqui, ó, fiz o book para essa latinha aqui. Aí vai demorar 18 meses. Sim. Essa latinha pode virar aquela garrafa. Ferrou? Ferrou tudo. Ferrou tudo? Ferrou tudo. Caramba! Porque você tem que obedecer o envelope do despacho, Entendi. né? Então você tem uma largura mínima, Saquei. você É tem tipo a um caixinha de volume correio, mínimo a para caixinha de atender. correio. É como se você tem X quilos, né? Se você está compondo aquela massa como carga, aí você não pode optar. Agora, uma vez que você tem o dinheiro, você fala, ó, fecha, A fecha é meu. só vai lançar esse cara. Aí você sobe a hora que você quiser. Pô, em 1 ano e meio muda coisa pra caramba. Muda tudo. Muita coisa. Muda miniaturização de componente, capacidade do CCD de câmera, capacidade de recepção e transmissão de antenas. Sim. A 1 ano e tecnologia meio evolui. é quase 2 iPhone que lança, a Apple lança por aí Muda em muita 18 coisa. meses. Isso para o mercado de eletrônico é É um negócio, é muito tempo, né? cara? muito tempo. No mercado de altíssima tecnologia, isso cara, é como se passasse um século. Tá vendo, pessoal? Então não é assim, cara. Tudo tem um ciclo, né? Esses ciclos que... Mas isso é porque a gente tem que ir atrás de lançar. Se a gente tivesse um lançador no Brasil, um veículo lançador, você acha que isso facilitaria muito? Como que seria essa diferença aí? Você acha que poderia reduzir, por exemplo, esses 18 meses, uma coisa assim? A gente acredita que sim, mas tudo depende também da demanda. Certo. Pode ser que se a demanda daqui... A gente fez um estudo há uns 3 anos atrás que mostrava que havia uma demanda reprimida, não só no Brasil, como no mercado global, né, para esse tipo de transporte. Certo. Então havia uma... quantos eram? Eu não me lembro exatamente agora o número. Os players? Não. De demanda de carga. Quantos satélites por ano que eram? Realmente eu não lembro, não. Eu não me lembro. Qualquer número que eu falar aqui, eu vou falar besteira agora, porque eu não me lembro. Dá pra imaginar que é muito. Mas sim. tinha Igual bastante. eu falei, a China só ontem foi 12, amanhã o outro lança mais 10, depois o é muito O bom desse satélite, estudo é que, com mesmo todos esses players que existem atualmente, a gente viu que tinha uma demanda Tinha uma totalmente demanda reprimida. represada. Represada, Você- exatamente. Porque ela não consegue atender. Ou seja, Agora, se o Brasil tiver montado um lançador, Sim. teria mercado. teria Atende. mercado. Caramba. Aí também entra naquela história dos 18 meses, consequentemente ia diminuir. Olha aí. Se tem mais gente entregando, consequentemente a lista de espera é menor. Você não fica preso a um único. Como eu comentei, que são agências que fazem essa movimentação de pequenas cargas, ela sabe aonde estão os espaços. Certo. Então ela aloca. Ela vai alocando Ela onde tem um lá que disponível. está no Falcon, por exemplo, esse pessoal da Índia lançou os testes deles para coleta de Space Rabbits através do Falcon. E é isso aí que vocês tocaram é muito legal, cara, porque outra coisa o pessoal não... Então, tirando muita dúvida de vocês, hein, cara. Que o pessoal não entende é o seguinte: por que tal fulano, o indiano, tá lançando no Falcon? Porque Se ele não tem foguete. espaço no indiano. Isso, é isso aí. O pessoal não entende é isso. Cara, mas o cara tem um foguete indiano, por que ele não lança ali? Porque a agenda tá cai cheia. nessas agências e elas vão distribuindo, né? Porque o que importa é chegar no espaço. Exato. Exatamente. O que levou lá não tem muito, interessa. né? Não interessa, né? A princípio não interessa, né? Pra gente, espectador, a gente gosta, né? É lei de oferta e procura, né? Quanto mais players você tem no mercado, mais o valor valor por peso carregado vai despencar. Exato. Porque os pequenos satélites, as pequenas startups como os nossos, não têm potencial para pegar uma carga só para nós. Não Certo, dá. Certo. A gente não tem cacife para isso, como as outras startups também não têm. Uma carga é o quê? Aquele valor que a gente vê de lançamento, tipo Falcon, Sim, 60 milhões de dólares. Exatamente, É aquilo lá. exatamente. Sim, tá. Então, quando você fraciona isso por peso transportado, esse valor cai para casa de 4, 5 mil dólares por quilo. Olha aí. Já fica bem mais acessível, né? Só que você entra na fila dos 18 Eu sei, meses. Eu sei. Então, porque isso aí é que o pessoal é fogo, né, cara? Porque, assim, a SpaceX é foda, né? E os caras fizeram um marketing e, tipo, todo mundo acha que só existe SpaceX, né? Sim. Eu tô falando a linguagem do povão aqui, o afegão médio, igual o pessoal gosta de falar. Aí, vira e mexe, o pessoal fala assim, cara, se o Falcon é tão barato, por que todo mundo não lança no Falcon? É o que acontece. Não, Forma um isso, gargalo, né? É isso. Forma um engarrafamento ali. Isso. Aí ia demorar muito mais para subir cada projeto. E tem gente que fica bravo, cara. Cara, por que tá lançando nesse? Não tá lançando no Falcon. Cara, porque não é assim, cara. Você tem que distribuir, né? É Você nisso distribui. é exatamente nesse gap que a Rocket Lab está crescendo.
Não só ela, né? Sim. Várias outras... Mas ela fez seu nome aí, né? Ela fez nesse nome gap. Aí. Sim. Porque eles fizeram um estudo, com certeza eles viram que tinha essa demanda aí reprimida de lançamento e colocaram ali o Electron, que deu uma aliviada, né? Exato. Porque a gente acha que tem muito, né, veículo lançador, mas não tem, né? Tanto assim, né? Não tem tantos. Você devem ter no mercado aí por volta de uns 12. Que a gente conhece, 12, assim, 13. né? Grandes, assim, né? Fora os que estão em desenvolvimento. Daí você pega a China, por exemplo. Tá correndo atrás, Japão tá correndo atrás também de veículos lançadores assim. A gente fala de China, geralmente a gente enxerga o governo chinês. Né? A gente enxerga os long march aí. Mas tem as empresas Mas que existem estão... muitas startups lá que estão desenvolvendo seus próprios lançadores. A gente tem conhecimento de, pelo menos, a gente não conhece pessoalmente, mas a gente conhece de nome, pelo menos umas 4, 5 nessa condição. Que estão num estágio legal de que desenvolvimento? estão no estágio de reaproveitamento do booster. Não só no caso de desenvolvimento, como já em recuperação de booster. Certo. Então, a China está num passo muito, muito longo.